Hoje nós vamos começar uma nova série, tá? E essa nova série terá por base o livro de Êxodo. O livro de Êxodo. Por quê? Nós vamos tentar entender a importância do livro de Êxodo, tá? Como ele reflete o papel do povo de Deus, como ele reflete o papel da igreja e como o Êxodo é importante para nós hoje, tá? Nós vamos tentar entender ao longo dos nossos estudos qual é o papel do povo de Deus dentro da história, que é tornar o nome do Senhor conhecido. O compromisso do Senhor de tornar-se conhecido em todas as nações, ter o seu nome conhecido em todo o mundo, é o principal tema missionário da Bíblia. E é a preocupação teológica do livro de Êxodo. Então, o nosso foco vai ser observar a função missionária do livro de Êxodo e como essa função missionária se estende para a igreja, tá? Esse vai ser o nosso foco ao longo dos nossos estudos. E é justamente isso que nós veremos ao longo desse trabalho que faremos no livro de Êxodo. Veja, nós veremos, vocês sabem de toda a história do Êxodo, mas nós vamos ver algumas questões bem pontuais. Nós veremos que o Senhor humilhou o faraó para que todo mundo soubesse que existe apenas um único Deus, o Deus soberano sobre a terra. Nós vimos que o Senhor deu a lei a Israel para que o seu povo pudesse mostrar ao mundo a bondade do Senhor, a condução do Senhor. Vamos perceber que o Senhor livrou Israel da idolatria, puniu Israel pela idolatria, justamente para mostrar que a sua glória não deve ser comprometida. Então, assim, todos os aspectos que nós veremos dentro do livro de Êxodo é justamente com o propósito de revelar a grandeza do Senhor. Tudo que Deus fez foi justamente para que as nações, para que o mundo conhecesse o nome do Senhor, tá? Então é basicamente isso que nós começaremos a estudar a partir de hoje. Tentaremos ao longo dos nossos estudos compreender a verdade missionária da Escritura, tendo por base o livro de Êxodo. Então vamos lá. Os acontecimentos do livro de Êxodo se mostram e sempre se mostraram marcantes para a vida do povo judeu. E você sabe disso. Ao longo dos tempos, os israelitas eram convidados a lembrar-se do passado sempre quando a situação não estava boa, ou em momentos de vitória. Quando escrever salmos, você percebe sempre o povo se reportando ao Êxodo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quem o diga Israel, nos livrou do laço do passarinheiro, nos vimos livres. A todo instante, você percebe que o israelita, ele é levado a lembrar do Êxodo. E por quê? Porque o Êxodo retrata a grande libertação que foi promovida pelo Senhor àquele povo, tá? Lembrar-se de Deus, ver que Ele se fez conhecido, perceber que Ele se importou com o seu povo e que acima de tudo os libertou, era algo marcante para a cultura judaica. É a mesma coisa, assim como o povo de Israel olhava para trás, para o Êxodo, assim nós também hoje olhamos para a cruz, para nos lembrar da libertação, da santidade de vida, de ter vida de exemplo, de ter vida nova, de refletir o caráter de Deus. É a mesma medida. O povo de Israel sempre foi convocado a olhar para o passado, para o cativeiro, para a libertação, para assim revelar a grandeza do Deus que os libertou e viver assim em adoração para o Senhor. Por isso, pensando nisso, ao longo dos anos, nós encontramos Israel fazendo isso, e prova é o salmo que nós lemos, onde o salmista descreve detalhadamente o que foi feito a Israel. Ele descreve como Deus libertou, como Deus conduziu, mas também descreve a resposta de Israel.
que é engrandecer o nome do Senhor, engrandecer, fazer o seu nome conhecido entre todas as nações da terra e entender que Ele é o seu ajudador, tá? Então veja, nesses cantos de exaltação, nós percebemos que a lembrança do passado, a libertação, leva o povo a louvar e a exaltar Deus no presente, vivendo de forma que agrada a Deus, tá? E leva o povo a ter fé no futuro, naquilo que Deus prometeu. Algo que aconteceu no passado fortalece o presente e dá esperança para o futuro, e é isso que nós temos dentro do livro de Êxodo, tá? Então veja, o nosso texto diz algo muito importante. Eu quero que você, não fez sua Bíblia, a gente vai dar uma olhada em algumas questões. Eu quero que você leia o último verso novamente para mim, de Salmo 124. Depois desse texto, vamos voltar para Êxodo para ver algo bastante interessante. Salmo 124, verso 8, alguém lê para mim, bem alto. O nosso socorro está em nome do Senhor. Essa informação é extremamente importante para nós dessa noite, para a compreensão de tudo que nós veremos a partir de hoje, tá? Por quê? O salmista está dizendo que o seu socorro, que a sua salvação está no nome do Senhor. Vamos lá. O que o nome representa na Escritura? Alguém sabe? Eu já falei isso aqui uma vez sobre isso. O que o nome representa na Escritura? Isso. Os nomes da Bíblia, veja bem, nome na Bíblia não são usados, os nomes não são usados apenas como uma forma para diferenciar uma pessoa da outra, como nós fazemos hoje, né? Nós temos 2, 3 filhos e colocamos, vamos lá, apesar que os meus filhos gêmeos não são tão parecidos, mas aí você coloca nomes diferentes para diferenciar um do outro, porque se fosse o mesmo nome, não teria condições, né? Mas dentro da Escritura, a ideia do nome não está associado apenas para diferenciar uma pessoa da outra, mas ele é usado e sempre foi usado para representar o caráter da pessoa. Jacó, quando você pensa em Jacó, você lembra de quê? Enganador. Quando você pensa em Esaú, você lembra de quê? Homem peludo. Então, os nomes, eles estavam sempre ligados a uma característica, ao caráter da pessoa, e você vai ver isso muito enfatizado dentro da Escritura. Por exemplo, nós temos Abrão, que depois o nome é modificado e se torna Abraão, que é pai de numerosa multidão, tá? Nós temos Jacó, que tem um nome modificado e é chamado por quê? Alguém lembra? Israel. E por quê? Porque lutou com Deus. Então você tem essa mudança de nome e o nome sempre representando algo. Por exemplo, Jesus é chamado assim porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Mas você vê, por exemplo, pessoas mudando o seu próprio nome. Não foi Noemi que disse assim: não me chamo mais Noemi, me chamo Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Você vê a pessoa mudando o nome também, ela citando essa situação. Mas veja, a ideia do nome é algo muito forte, e você vai ver algo muito interessante nessa noite relacionado ao nome de Deus no livro de Êxodo, tá? Quando o salmista fala do nome do Senhor, ele fala especificamente de alguém que tem um caráter, Deus, que pode ser conhecido, tá? Aquele que é o libertador, aquele que é o sustentador, aquele que livrou do laço do passarinheiro, um Deus pessoal que se revela, que se dá a conhecer, que vem em favor do povo. Alguém que pela sua ação e pelo seu poder revelou quem ele é. Por isso Israel liga o nome Yahvé, ou Senhor, né,
a libertação e salvação. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Agora veja que interessante. Em Êxodo, nós encontramos um problema ligado ao nome de Deus. Não é um problema ligado a algo ruim, mas é uma situação que parece estranha a nós. Quer ver? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Desde Gênesis, nós encontramos o Senhor se apresentando aos seus escolhidos, como foi com Abraão, como foi com Isaque, como foi com Jacó, e ele se apresentando com essa ideia ligada a ser o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Essas são sempre as descrições ligadas às comunicações, às teofanias, a forma como Deus se revelava aos patriarcas, tá? E o interessante, como nós falamos, é que essas descrições sempre aparecem, ou nesses aparecimentos, nessas manifestações, sempre o nome de Deus está ligado ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, tá? Gênesis 17:1 é prova disso. Abra aí Gênesis 17:1. O Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa é sempre a forma que Deus se revela aos patriarcas, tá? Essa apresentação de Deus denota relacionamento. Deus estabelece um relacionamento com Abraão. Um comentarista chega a afirmar o seguinte: saber o nome de alguém, o Deus Todo-Poderoso, especialmente Deus, frequentemente significava entrar em um relacionamento íntimo com essa pessoa ou com seu poder. Quando Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, ele entra nesse relacionamento, tá? Ele estabelece aliança, ele estabelece um pacto. As histórias falavam desse Deus Todo-Poderoso. Israel cresceu ouvindo a história acerca desse Deus, tá? Que fez aliança com Abraão, o povo conhecia. Só que quando nós chegamos em Êxodo, acontece uma mudança. Não é mais o El Shaddai que agora aparece, mas é Jeová, o Yahvé, tá? A questão é, por que a distinção? Porque nós temos Deus dizendo a Moisés: Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, mas eles não conheceram o Yahvé, que se dará a conhecer agora. Levantou-se um problema enorme sobre essa mudança de apresentação. Como é que Deus se apresenta aos patriarcas de uma forma, e agora ele se apresenta nesse determinado momento de outra forma? Será que Deus está apresentando um novo nome, um novo Deus? Será que algo novo nele? Será que agora virou a chavinha e é um poder diferenciado que não foi conhecido por nenhum patriarca? Como se resolve esse problema? Veja, para resolver esse problema precisamos entender o todo, tá? Devemos olhar para as partes iniciais do Êxodo. A gente vai começar no capítulo 6, mas depois voltaremos ao capítulo 1, e aí a gente vai seguir o livro do Êxodo, entendendo a função. Vocês vão ver a função missionária desse livro. Olha que interessante. Desde o início de Êxodo, o autor registra passagens que sempre fazem referência aos patriarcas. Quer ver? Olha aí, Êxodo 3, verso 6. Vamos lá. Lá sim. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Depois o verso 15 e o verso 16 também do capítulo 3 faz referência aos patriarcas. O objetivo aqui, ao fazer a citação dos patriarcas no início de Êxodo, é estabelecer uma conexão com o passado. Como disse a Marivone, e foi dito pelo nosso irmão Gabriel,
o Deus que se revelou aos patriarcas é o mesmo Deus que se revela a Moisés e que vai agir diante de um clamor de Israel pelo jugo, tá? O mesmo Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que apareceu aos patriarcas e firmou a aliança com ele, é o mesmo que aparece a Moisés com o objetivo de libertar o povo. Deus envia Moisés a Faraó, diz, vai lá, fala para ele libertar o povo. Mas parece que nesse primeiro momento a missão falhou. Lembra o texto que nós lemos, o que aconteceu? O Faraó não liberta, diz assim, olha, vocês estão ociosos demais. Vocês estão aí com pouco trabalho. Vocês querem negócio de ir adorar no deserto? Vocês querem vocês estão de brincadeira. Então eu vou botar mais trabalho para vocês. Vamos tirar palha, não vou diminuir nada, vocês vão ter que fazer tijolos. E Faraó castiga o povo de Israel. E vocês percebem que depois que o povo, os capatazes voltam, que encontram com Moisés e Arão, o que eles falam? Olha, peça que Deus livre vocês, porque a nós não, porque fez foi piorar a situação. Nós estamos aqui, estamos até bem, aí você vem com essa historinha de libertação e agora nós temos trabalho dobrado. Para com essa conversa e aí deixa a gente quieto, trate você com Deus, Deus é o seu libertador e não o nosso. Isso frustrou Moisés. Moisés fica arrasado, porque ele vai a Faraó em nome do eu sou, tá? Ele vai a Faraó em nome de Deus, mas parece que não surtiu efeito, e aí piora a situação. A resposta de Deus ao desapontamento de Moisés é clara: eu estarei com você, apesar do coração duro de Faraó. Moisés ainda não aprendeu que há mais em jogo aqui do que um simples cativeiro. Porque o que está em jogo é o nome de Deus. Porque o propósito de toda a Escritura, e você vai perceber, é fazer o nome de Deus conhecido em toda a nação, e conhecido em todo o mundo. Esse é o propósito da humanidade, da criação, tornar o nome de Deus conhecido. E quando não há essa libertação no primeiro momento, nós temos aqui Moisés desapontados. Moisés ainda não aprendeu que há mais do que um simples cativeiro, tá? Então veja, o Deus Todo-Poderoso, que entrou em aliança com Abraão lá atrás, disse que cuidaria da descendência do povo de Deus. E ele vai cumprir, tá? No capítulo 6, nós começamos a ver a ação do Senhor. Veja que resposta fantástica Deus dá a Moisés. Olha o verso 2 e o verso 2 e o verso 3. No capítulo 6, deixa que eu leio. E falou mais Deus a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Veja que Deus revela, desde o verso 1 também, que agora é a hora certa para ele agir, que ele, o Deus Yahvé, vai mostrar o seu grande poder salvador e libertador, coisa que os patriarcas ainda não tinham visto. Isso. Olha que interessante. O texto mostra que Abraão, Isaque e Jacó conheceram o Deus Todo-Poderoso, entraram em aliança com ele, ou Deus entrou em aliança com seu povo. Mas o texto traz uma informação que pode gerar dúvida, porque diz que eles não conheceram Yahvé. A questão aqui não é que o nome em si, Yahvé, ou El Shaddai, ou Todo-Poderoso, ou o Senhor, era algo novo em si, mas que uma compreensão nova, como disse Gabriel, e mais completa do nome do Senhor estava sendo revelada agora. A questão toda
a ênfase não recai sobre o rótulo El Shaddai ou Yahvé, mas sim sobre a natureza e o caráter do Senhor, que está sendo revelado como algo novo na experiência de Israel. O versículo 3 poderia ser parafraseado da seguinte forma: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó apenas parcialmente, na capacidade de El Shaddai, mas quem eu sou plenamente, que é o que o meu nome Yahvé capta ou representa, eu não dei a conhecer a eles ainda. E isto é conhecido primeiro agora, para vocês, a geração do Êxodo, que testemunhará o meu poderoso poder salvador. Porque a ideia sempre é desbancar o coração humano e a idolatria humana, para que a grandeza de Deus se mostre e se torne conhecido de toda a terra. E é isso que nós temos aqui. Nós temos aqui sim uma distinção entre época, patriarcas e êxodo. Mas a ênfase, mas a distância é apenas de períodos e não de tipos. Porque você vai ver o Redentor sendo apresentado aqui em Êxodo. Lembra quando nós falamos numa escola dominical aqui, há uns 2, 3 anos atrás, quando nós falamos que na hora que Moisés vai fazer o povo passar pelo mar, Deus diz, essa é a hora, toque nas águas, e o mar vai se abrir, e vocês não vão fazer nada, vocês verão o poder salvador de Deus. Vocês verão, o texto lá vocês verão o Yeshua de Deus agindo. A ideia é que nesse momento o Yahvé, o Salvador, vai se mostrar, se revelar ao povo. Para o escritor bíblico, a revelação de diferentes nomes é importante porque ele começa a revelar o caráter de Deus, que será visto de maneira plena no próprio Cristo, lá no Novo Testamento. E isso é muito interessante. Ele havia feito uma aliança com os patriarcas, mas eles não haviam experimentado o cumprimento da promessa. Agora Deus se revela através de seu nome, como Deus que cumpre suas promessas. Ele vai redimir Israel e libertar Israel do Egito. O cumprimento das promessas trará consigo uma compreensão do Senhor como alguém que cumpre a sua palavra. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor de tudo, que faz a promessa, que cumpre, aquele que não mente, aquele que se levanta em favor do seu povo. É por isso que nós não temos um novo nome, eu preciso que você entenda isso. O que é novo aqui é a interpretação do nome divino, tá? Que à luz do contexto, que é Êxodo 6:3, traz uma revelação do Senhor como redentor, libertador do seu povo. Deus, que sendo supremo sobre toda a criação, está disposto e capaz de libertar o seu povo. Então veja, essa é a dificuldade que nós temos, que teremos que entender para entrar no livro de Êxodo, tá? Que agora nós temos uma apresentação do Deus libertador, do Deus salvador. Isso é muito interessante pelo começo de Gênesis, ou pelo começo de Êxodo. Aí eu quero que você abra em Êxodo capítulo 1. Quando você começa a ler o livro de Êxodo, você percebe que ele começa conectando-se ao passado, tá? Contando os nomes dos filhos de Jacó que se estabeleceram no Egito e depois contando sobre a morte daquela geração. Você já percebeu que não nos é dito aqui nada sobre a vida dos israelitas no Egito, exceto por um detalhe, que eles se multiplicaram e se multiplicaram grandemente na terra do Egito. Entenda algo. Este verso não está aqui simplesmente para alertar o leitor do crescimento da família de Jacó e a transformação em uma nação. A descrição da fecundidade de Israel nos leva de volta para duas passagens cardeais e primordiais em Gênesis, que falam dos propósitos de Deus para a humanidade.
Que a gente precisa entender isso também, qual é o nosso propósito. O primeiro é Gênesis 1, 28. Volte para Gênesis 1, 28. Veja que interessante. Quando olhamos para esse texto, dentro do contexto de Gênesis 1, tá? Nós percebemos que o mandato de Deus para ser frutífero, para exercer o domínio sobre a terra, tem um propósito missionário. E que propósito é esse? Tornar o nome de Deus conhecido através da criação. Sim, povo de Deus. A ideia era, sim, olha como a Bíblia desde o início nos aponta para esse caráter missionário, tá? À medida que a humanidade se espalha pela terra, ela é chamada para exercer domínio, governando a criação, conforme o status da imagem de Deus que foi colocada em nós. A ideia é, quando o povo de Deus se multiplicava, crescia, enchia a terra, o povo que tem a imagem de Deus em si, refletia sim a glória de Deus, o caráter de Deus, e a terra ia se encher de pequenos servos de Deus que refletem a respeito do seu Senhor. Vamos pensar aí. Se não tivesse havido queda, como seria o mundo? Cheio da glória de Deus. O Éden, pessoas perfeitas, refletindo o caráter do Deus perfeito, vivendo para o Deus perfeito, sem problemas nesse mundo. O propósito sempre foi esse, porque a glória disso tudo não estava apenas no fato de ter uma nação sem problemas, mas estaria no nome daquele que criou todas essas coisas. O objetivo do mandamento, então, é que a vida na terra, hoje, mesmo com o pecado, testemunhe o caráter de Deus. Tá? Quando isso acontece, e se isso chegasse a acontecer, governos, vida privada, vida social, seria desfrutado para a glória do Senhor, revelando o caráter grandioso do Senhor por toda a terra. E perceba que o propósito implícito de Deus em Gênesis 1 é expresso em toda a Bíblia. Quer ver? Abra aí Salmo 72, verso 19. Então o desejo do salmista é que toda a terra seja preenchida com a glória do Senhor. Esse é o propósito. Isaías 6, verso 2. Alguém abriu? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O propósito da criação é revelar a grandeza de Deus por toda a terra. A Escritura contém esse desejo, revela esse propósito, que é ver a glória de Deus espalhada pela terra. E como é que isso acontece? Como a glória de Deus pode ser vista em toda a terra? Quando o seu povo cumpre o propósito para o qual ele foi criado. A ideia era ter governos influenciados pela glória de Deus, ter uma sociedade influenciada pela glória de Deus, ter um povo influenciado pelo caráter de Deus. Essa é o propósito. Agora veja, você vai ver isso mais na frente. Por que foi que Faraó quis matar as crianças? Vocês lembram? Qual foi o propósito do coração de Faraó em querer matar as criancinhas lá em Êxodo? Evitar que o povo se multiplicar, mas por quê? Você percebe que existe algo muito grande aí, tá? Veja, a segunda passagem, aqui Êxodo 1:7, faz referência, é Gênesis 12, vamos lá, Gênesis 12 agora. Gênesis 12, verso 1, verso 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja,
inaugurando o seu chamado a Israel, o Senhor promete tornar Abraão uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra serão abençoadas. Desde o início, o chamado de Abraão tem um alcance mundial. Isso é muito interessante. Não era meramente Israel, porque serão benditas todas as famílias da terra, tá? Desde o início, o chamado de Abraão tem um alcance mundial, que é abençoar todas as famílias. Essa promessa de nacionalidade é uma bênção que viria da nação de Israel, tá? E dependeria, e Deus vai agir por meio disso, da frutificação daquele homem. Farei você frutífero e farei e vir de ti reis, e você será, e sua família será grande sobre a terra. Agora veja, a conexão que nós temos de Gênesis e Êxodo é ainda apoiada justamente pelos descendentes de Jacó que entram no Egito, tá? Que vêm para o Egito, demonstrando que a promessa de Deus a Abraão está se cumprindo. O entendimento que nós temos é que Gênesis 1, Gênesis 12 e Êxodo capítulo 1, verso 7, estão ligados, tá? E são importantes por três questões básicas. E aí chega a parte bem interessante. Primeiro, sugere que Israel está vivendo sobre a bênção de Deus, porque é digno de nota que as passagens de Gênesis e a bênção sempre está conectada com a multiplicação de filhos. Quando se tem muitos filhos, é bênção do Senhor. O povo está crescendo, frutificando, multiplicando, e a glória do Senhor, por meio do seu povo, está enchendo a terra. Leia aí para mim o Salmo 105, verso 24, por favor. Olha a percepção, eu vou falar sobre isso já bem rapidinho. Olha a percepção de Faraó. E olha a mente fechada de Israel. Faraó diz que o número dos israelitas parecia ser maior que o número dos egípcios. Deus tornou o seu povo mais frutífero do que os seus próprios inimigos. Lembra daquela imagem que uma vez eu disse aqui, de um cavalo amarrado numa cadeira de plástico? É a mesma cena. Se Israel quisesse se rebelar, Israel poderia ter destruído o Egito. Poderia ter ido embora. E Deus os tornou mais frutífero do que os seus próprios inimigos. Esse crescimento numérico era a prova de que Deus estava cumprindo a sua promessa em abençoar o seu povo. E isso reflete o compromisso de Deus em ser conhecido. A fecundidade de Israel indica que os propósitos missionários de Deus estavam avançando no Egito. E percebemos que desde o início, esta missão está muito em vista no livro de Êxodo. Você vai ver muito isso no livro de Êxodo, tá? Uma segunda questão que nós percebemos é que o reconhecimento dos maiores propósitos missionários de Deus estabelece o conflito com o Faraó nos termos mais amplos. Porque a vontade ou o desejo do coração de Faraó está em destruir a semente da mulher, em destruir a semente do povo de Deus. Eis que o povo de Israel, veja o verso 9 de Êxodo 1. Eis que o povo de Israel é maior e muito mais forte do que nós. A natureza do conflito torna-se clara. Nós temos aqui Faraó diretamente buscando minar os propósitos de Deus, não apenas para Israel, mas também para o mundo. Não é essa a ação do mundo até hoje? Minar a disseminação do Evangelho? Não é isso que o diabo tem feito? E nós encontramos isso lá no Egito. Eles percebem que o nome de Deus, que o povo de Deus está crescendo,
e a ação dele é destruir o povo. Sempre quando o povo de Deus começa a refletir, a revelar essa grandeza, a cumprir esse propósito missionário, vocês vão ver o nome de Deus sendo perseguido. Lembra do caso do... eu até que citei um dia desse, numa introdução de sermão, o adolescente chamava Roy. Lembra que eu contei essa história? Agora não me lembro qual foi o lugar. Foi em algum lugar do Oriente Médio. Não me lembro agora o nome do país. Mas, escola bíblica de férias, adolescentes, um grupo missionário fazendo escola bíblica de férias com os adolescentes. De repente, termina a escola bíblica, vai o ônibus pegar as crianças, mas o ônibus não é suficiente, é menino demais. Aí os representantes daquela escola bíblica de férias vai na comunidade vizinha para alugar um carro para buscar as crianças. E aí uma turba de muçulmanos intercepta o carro deles, pega esse pessoal, não eram pastores, mas eram os líderes, como se fossem os líderes da UCP, matam esse pessoal, queima, vai na faculdade, que era na faculdade onde estavam as crianças, e começa a matar todas as crianças. Aí pega esse Roy, né, e traz ele à frente e diga: nega a Cristo que você pode viver. Ele diz, até o lema da UCP: eu sou um soldado de Cristo. Ele não nega, aí matam ele. A ideia é: sempre vai haver oposição ao nome de Cristo. Isso é recente, isso foi 98, recente assim, né? Não é tão distante, né? Mas sempre vai haver oposição ao nome de Cristo. A ideia de se espalhar a glória de Deus não cai bem e não é aceita pelo maligno. E como não foi aceita lá, a perseguição que aconteceu lá, ela vai acontecer e continuar acontecendo ao longo do tempo. Talvez não tão grotesca e agressiva como foi no passado, matando crianças, ou em uma cena ou outra matando adolescente, mas uma perseguição cultural, uma perseguição de valores, de moralidade. Nós sempre teremos a semente do maligno se levantando contra a semente da mulher. Tá? Então, a oposição de Faraó é justamente um levante contra os propósitos missionários de Deus ser conhecido em todo o mundo por meio do seu povo. E o seu povo tem essa responsabilidade. E, finalmente, as alusões de Gênesis 1 e Gênesis 12 em Êxodo apontam para uma importante compreensão dos propósitos de Deus em Êxodo, que é o que nós veremos. Tá? Em Gênesis 1, 27, a implicação do chamado de Deus à humanidade é que a terra deve refletir a glória de Deus, deve ser preenchida pela imagem de Deus. O chamado do Senhor é para que o seu nome seja conhecido e que ele seja conhecido por meio do seu povo. Aí Deus chama Abraão, ele explica como vai ser, ele vai abençoar as famílias da terra, nós temos o povo de Israel no futuro. O propósito missionário de Deus é para o bem do mundo, para abençoar todas as famílias da terra. Tá? Então, assim, esses dois ângulos trabalham juntos para sugerir em Êxodo a convicção do propósito da igreja, através dos tempos, que é fazer o nome do Senhor, a glória do Senhor conhecida nesse mundo. O propósito é sempre tornar o nome de Deus conhecido como Deus Todo-Poderoso, aquele que cumpre as suas promessas, agindo sempre em prol do seu povo. Então, é basicamente essa a tônica que nós veremos em algumas quartas-feiras. Porque o livro do Êxodo nos apresenta o papel do povo que foi chamado para ser movidos pelo grande amor de Deus, anuncia a grandeza da glória do Senhor até os confins do mundo. E é isso que nós veremos. Mas veja, apesar de Israel viver sobre a bênção de Deus, Êxodo começa com um problema seríssimo. Que enquanto Êxodo 1,7 fala do propósito de se tornar conhecido em toda a terra, e aí eu termino,
Olhe Êxodo 1, verso 8. Entre mentes levantou um novo rei no Egito que não conhecera a José. Êxodo 1, verso 8, introduz um mundo ignorante a respeito do Senhor. Eles não conhecem a Deus. E o fato de não conhecer a Deus, do povo não cumprir o seu papel, e a gente vai ver isso na próxima semana, nós percebemos a tragédia que vai ser a vida do povo e como Deus vai agir para o bem do seu próprio nome e para o bem também do seu povo, que é cuidando para que eles sejam uma comunidade de adoradores, não só no deserto, mas que influenciará todo mundo. E isso precisa ser resolvido, e é justamente sobre isso que nós veremos na próxima semana. Então, o nosso objetivo em estudar o livro de Êxodo será justamente entender a perspectiva missionária desse livro e qual é o papel do povo de Deus ao longo da história. Conhecendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, o Deus que cumpre a sua promessa e como isso deve ser anunciado e expandido pelo mundo. Então, é isso que nós basicamente veremos a partir de hoje. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Ele possa mover o nosso coração, porque nós teremos um papel fundamental e Êxodo trará uma responsabilidade muito grande para o coração da igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.